A gente abre o Arena direto com imagens da Venezuela mostrando as manifestações que marcaram o dia de hoje. A oposição diz que Maria Corina Machado foi presa de forma violenta pelas forças de Nicolás Maduro enquanto participava de uma manifestação em Caracas. Quem tem as informações para a gente é a nossa correspondente para a América Latina, a Luciana Tadeu, com quem a gente conversa agora ao vivo. Luciana. Oi, Leandro, boa noite para você, para todos que nos acompanham. A oposição denuncia que Maria Corina Machado foi interceptada na caravana de motos na qual ela se transportava na saída dessa manifestação. Diz que houve disparos contra essa caravana e ela foi então interceptada violentamente e teria sido presa. É importante ressaltar que o governo venezuelano não confirma essa informação. O vice-presidente de comunicação da Venezuela postou nas suas redes sociais fake, disse que é uma manobra de distração midiática e agora a oposição venezuelana está afirmando que quando ela foi presa, segundo a oposição, ela foi levada à força, que durante o período do seu sequestro ela foi forçada a gravar vários vídeos e que logo foi solta. Então, a oposição venezuelana postando, então, fazendo publicações afirmando que Maria Corina Machado, que teria sido presa nessa manifestação opositora, com disparos contra a caravana de moto na qual ela se transportava, que Maria Corina Machado teria sido solta. Essa é a informação mais recente, então, que acaba de ser divulgada pela oposição venezuelana nas redes sociais. A líder opositora Maria Corina Machado, que estava há meses escondida na clandestinidade na Venezuela, desde as eleições presidenciais, os líderes chavistas vinham fazendo diversas manifestações afirmando que Maria Corina Machado foi responsável por episódios de violência nos protestos pós-eleitorais na Venezuela, nos protestos contrários à atribuição da vitória pelo poder eleitoral a Nicolás Maduro. Nesses protestos houve diversas prisões por esses episódios de violência, mas a oposição afirma que muitas prisões por prisões políticas, por motivações políticas. O governo, diversas autoridades, inclusive o presidente Nicolás Maduro, disse em reiteradas oportunidades que Maria Corina Machado deveria ser presa. Houve a abertura de uma investigação contra ela na Venezuela por traição à pátria. Antes do protesto de hoje, perguntei para a equipe dela se havia algum mandado de prisão contra ela. Me disseram que publicamente nada, pelo menos eles não estavam informados de nenhum mandado de prisão contra ela. Porém, por precaução, Maria Corina Machado estava na clandestinidade, especulava-se inclusive se estava em alguma embaixada em Caracas, mas acabou então vindo a público, saiu publicamente hoje, participou do protesto convocado por ela mesma na véspera da posse presidencial da Venezuela, cumprimentou seus apoiadores nessa manifestação e, segundo a oposição, na saída dessa marcha foi interceptada. Houve disparos contra a caravana de motos na qual ela estava se transportando e teria sido, então, presa depois de ser abordada de forma violenta. Leandro, esse é o relato da oposição, mas é importante a gente ressaltar aqui também que o governo venezuelano não está confirmando essa informação e a última informação divulgada pela oposição é que nesse momento da prisão ela teria sido obrigada a gravar vídeos e que acabou solta, que foi liberada. Então essa é a última informação divulgada pela oposição, que Maria Corina Machado já não estaria presa na Venezuela. A própria oposição que foi quem denunciou, que ela tinha sido presa nessas manifestações e a gente aguarda, claro, manifestações, pronunciamentos do governo sobre essa situação. O vice-presidente de comunicação da Venezuela
fez uma publicação há pouco dizendo que é fake, que é uma montagem midiática essa suposta prisão da Maria Corina Machado, porém também não deu muito detalhe sobre exatamente qual é a mentira. Então vamos aguardar aí para ver qual é o pronunciamento das autoridades venezuelanas, se há posicionamentos nos próximos minutos, nas próximas horas, sobre essa prisão de Maria Corina Machado, que segundo a oposição venezuelana aconteceu, Leandro. Agora, Luciana, segundo a produção da CNN em espanhol, lá no país, lá na Venezuela, há um cenário de medo nas ruas da Venezuela, não é isso? Claro, porque a gente viu também, Leandro, nos últimos dias diversas prisões acontecendo, né? A gente vê, na verdade, diversas prisões acontecendo na Venezuela desde março aproximadamente, conforme foi se aproximando, as eleições foram se aproximando, houve uma intensificação dessas prisões de diversos integrantes da própria equipe de Maria Corina Machado. Depois, agora, em que diversos organismos internacionais, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o Alto Comissariado da ONU, houve vários pronunciamentos, inclusive da Corte Penal Internacional, pedindo a libertação de presos políticos na Venezuela. Recentemente houve diversas solturas de pessoas que estavam presas, que foram presas nesse contexto dos protestos pós-eleitorais, mas nos últimos dias a gente viu novamente uma intensificação das prisões. Foi preso o genro de Edmundo González, Rafael Tudares, foi preso um ex-candidato da esquerda venezuelana chamado Henrique Marques, ele que foi um candidato opositor dessas eleições presidenciais. Foi preso o diretor de uma organização não governamental, a organização da Maria Corina Machado, a Vente Venezuela, que é um movimento político, denunciou a prisão também de 2 de seus dirigentes ontem. Então houve um recrudescimento dessa repressão na Venezuela na véspera, né, da pós-presidencial, que Edmundo González diz que vai protagonizar. Ele diz que vai voltar para a Venezuela para assumir o poder amanhã, que é o dia que começa o próximo mandato presidencial da Venezuela. Então houve essa intensificação da repressão. Hoje o protesto parecia tranquilo, houve alguns episódios de repressão da Guarda Nacional Bolivariana em algumas cidades da Venezuela, mas não parecia ser nada tão intenso como a gente viu já em protestos anteriores lá, mas acaba então com essa denúncia opositora de que a caravana de Maria Corina Machado, a caravana de motos, foi interceptada, abordada com tiros e que ela teria sido levada. Hoje questionei para venezuelanos, inclusive, por que a manifestação não estava tão expressiva, porque muitos opositores estavam considerando o dia de hoje como um dia muito decisivo para a Venezuela, justamente pensando no fato da possibilidade de Maria Corina Machado ser presa, que isso poderia mudar todo o cenário político da Venezuela, gerar muito mais pressão internacional, até colocar em xeque a própria ida de Edmundo González para a Venezuela, talvez gerar uma ruptura nas Forças Armadas. Enfim, havia diversas especulações em relação a essa data e os venezuelanos responderam que era medo da repressão, justamente medo de balas, que as pessoas já se expuseram demais nessas manifestações na Venezuela ao longo dos anos. E agora a gente vê efetivamente então esse episódio com a oposição afirmando que a sua principal líder, o que ninguém esperava, mas ao mesmo tempo todo mundo esperava, porque o chavismo já vem falando que ela deveria ser presa há muito tempo. Maria Corina Machado é uma das principais antagonistas do chavismo assim há décadas, né? Em 2002 ela assinou o decreto do Pedro Carmona, que foi o presidente que assumiu após o golpe contra Hugo Chávez. Ela foi já no passado a deputada opositora mais votada, tem um confronto muito conhecido dela com Hugo Chávez, falando lá na Assembleia Nacional, que é o poder legislativo, dizendo para Chávez que expropriar é roubo, então sendo muito, personalizando nela muito a oposição venezuelana, e ela não tinha medo de Chávez, mesmo quando Chávez era extremamente popular na Venezuela, fazia grandes eleições na Venezuela. Maria Corina sempre fez uma oposição muito intensa em relação
oposição ao chavismo. Em 2014, ela protagoniza uma campanha pelo fim do governo, chama La Salida, que propõe protestos nas ruas. Isso gera grandes manifestações na Venezuela e agora, mais recentemente, opta pela via eleitoral, tenta ser candidata, acaba não conseguindo e acaba com Edmundo González como seu representante para candidato nessas eleições, com esse desfecho que a gente está vendo agora, com a oposição dizendo que ela foi presa nas manifestações de hoje e que agora acabou sendo libertada.